Agora outro governo Muito boa noite, prezado telespectador. Hoje é quinta-feira, dia 9 de fevereiro. O mês vai dando a sua toada e nós vamos compondo a bancada nessa noite. Afinal, o Ponto a Ponto está aqui para debater os assuntos e os fatos dessa semana que merecem uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião, como você assim preferir. E na noite de hoje, Alisson Minosso, empresário nos setores de telecomunicações, geração de energia e construção civil, formação como técnico em eletrônica e curso superior em gestão pública. Isabel Minosso Balzan, professora aposentada de língua portuguesa e literatura, graduada pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduada em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Urbano, e Lindon Bolsoni, advogado, ex-presidente da OAB durante o período 2004 e 2012, conselheiro do Hospital São João Batista e também do Grupo de Apoio à Polícia Civil e à Brigada Militar e colaborador do Presídio Estadual. Sejam muito bem-vindos nessa noite. Ato, obrigado por se juntar à nossa bancada. E o primeiro assunto que eu trago é algo que vem acontecendo desde o final do ano passado e se intensificou entre dezembro e janeiro. A chamada crise das Big Techs, demissões em massa que vão gerando reflexos ao redor do mundo. Nessa última semana foi a Dell, a gigante dos computadores, que anunciou que vai cortar 6.650 funcionários. São apenas 5% de toda a força de trabalho global da companhia, mas é mais uma empresa do ramo de tecnologia a anunciar demissões em massa em um momento de queda das vendas e recessão econômica no mercado americano. No total, as Big Techs já cortaram pelo menos 100 mil vagas de emprego nos últimos meses. Algumas demissões já foram realizadas e outras estão em curso. A crise das empresas de tecnologia vem se delineando desde novembro do ano passado. Aqui no Brasil também houveram cortes de emprego e de 2022 até agora foram mapeados 6 mil funcionários demitidos nesses setores de tecnologia. E o assunto vem a calhar e eu quero saber qual é a opinião da bancada desse fenômeno mundial de enxugamento do capital humano. E coincidências ou não, Ato Minosso trabalha no capital tecnológico. Aí o que pode nos dizer, o que circula e qual é esse cenário? Seja bem-vindo. Qual é a minha opinião? Isso. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Desculpa que eu me atrasei um pouquinho, eu achei que era as 9h30, mas tudo bem, está resolvido o assunto. São inúmeros fatores, no meu ponto de vista, né? São vários fatores, mas o que predomina tranquilamente foi o nível de contratação das Big Techs no período da pandemia. Então, elas contrataram, em média, essas empresas que você falou aí, contrataram de 28% a 50% a mais de funcionários. Então, elas tiveram uma demanda explosiva, levaram todo o nosso dinheiro, né? Durante a pandemia. Sim. Foram elas que ficaram com o nosso dinheiro, né? Porque todo mundo foi para o Netflix, foi para iFood, compras eletrônicas e tal. Então, esse pessoal ficou com uma fatia impressionante. É só tu ver os números deles, entra nos balanços, vê os números deles. A Amazon vai 200 milhões, não sei, bilhões de dólares a mais. Todas elas cresceram no período da pandemia, né? Isso é péssimo, né? É péssimo porque eles têm um banco de dados agora para preparar a próxima pandemia, né? Então, eles sabem que se der uma pandemia, quem vai faturar vai ser eles. Então, faturaram grosso. Então, eles são predadores, esses conglomerados aí são predadores. A sua grande maioria tem lá dentro da sua composição acionária a BlackRock, Vanguard, essas grandes investidoras estão lá dentro. Inclusive, até estava vendo uma notícia, eu não sei se foi a Google que recebeu do investidor inglês pedindo que enxugasse, porque agora eles querem retirada de dividendos, reinvestir. Também estão pensando agora com esse aumento da taxa de juros, que não tem uma previsão de baixar ainda acho que até o final desse ano não tem uma previsão visível de baixar, então eles estão querendo pegar e migrar um pouco do recurso deles para investimento em renda fixa. E também, eu participei já de um processo de aquisição para uma grande empresa, hoje ela é uma das maiores empresas do Brasil, e nós somos acionistas lá hoje. Eu passei também, nós somos incorporados e dentro da negociação eles teriam que manter os empregos nossos no mínimo 2 anos, de todos, inclusive da diretoria. Passado esse período, começa a fazer
uma otimização de mão de obra, né? Então, muitas dessas empresas, se vocês pegarem a quantidade de empresas que elas adquiriram, de outras pequenas empresas, startups, tudo, isso aí a gente não pode ser ingênuo a ponto de a tua empresa sendo incorporada e tu acha que tu vai ter estabilidade de ficar lá dentro. A partir do momento que eles enxugam, tu transfere todos os processos que tu sabe daquela empresa na qual foi adquirida, os caras dizem muito obrigado, segue o caminho, né? Entendeu? Então tem aquele conceito também, tem outro conceito que no setor privado tem esse conceito que um profissional, ele dá o melhor dele durante no máximo 5 anos, depois ele entra no ponto morto ali, então também tem isso aí. Tem uma série de fatores. Tem o fator dessas big techs, que é muito relacionado também a essa queda do problema dos semicondutores ali, afetou um monte de gente, né? Então, são vários fatores. A guerra na Ucrânia também criou uma expectativa ruim. E eles têm o pulo do gato na frente. As empresas de telecomunicação, de tecnologia, eles têm o pulo do gato, porque eles sabem tudo que a gente está conversando, eles têm todos os robôs que transferem informação para eles. Eles estão prevendo, está todo mundo prevendo um período de crise agora, um período de enxugamento agora nesse próximo ano aqui, meados do ano que vem. Em compensação, outros setores abrem, criam emprego, né? Por exemplo, aqui no Brasil está abrindo mais 2, 3 fábricas de garrafa, então o pessoal está bebendo bastante. Para enxugar mais. Vão gerar emprego. Enquanto choram, outros vendem leite, aqui no Brasil a gente vende garrafa. Está abrindo 2 fábricas gigantes de garrafa agora aí, porque não tem mais para atender, então são muitos fatores que interferem na demissão, né? Mas eles são predadores, os caras aproveitam. Alguns falaram que eles investiram em inteligência artificial, e a inteligência artificial que é um saco, né? Tu interagir com a inteligência artificial, então isso aí está gerando desemprego também, inteligência artificial. A gente tem que estar ciente que o mercado, eles são predadores, né? Eles não estão nem aí, cara. Eles contratam, o cara não tem que ter muito. E também, eu estava falando com um amigo meu que ele é o alto escalão de uma empresa de telecom, ele disse, cara, tem muito cara escondido atrás dos computadores aí, fingindo que trabalha. E os sistemas de gestão hoje, tipo SAP, sistemas avançados, tu não adianta tu querer entrar numa empresa desse tipo aí, se tu tem uma cultura de empresa pequena, tipo, tu vai entrar ali, os processos são todos medidos, tu recebe uma ordem de serviço via computador, e aquela ordem de serviço, ela dispara um tempo para tu encaminhar ou resolver. Se tu não é a pessoa que encaminha, quando tu encaminhar para a Isabel vai receber ela e vai ter um tempo de resolução. E aí, depois daquilo ali, já era tudo gráfico. E dizem, o Alisson não entrega nada. Por que o Alisson não entrega nada? Porque ele está num setor que não precisa entregar. Tá, beleza, então fica quieto aí. Aquele lá que tem que entregar, está recebendo os processos dessa forma e não entrega. Então, gera um gráfico, eles têm um perfil do cara. Você é uma matrícula, sua matrícula vai gerar um índice, o seu índice vai ser medido num gráfico e a partir daí se toma a decisão. Vira um gráfico. Eu tive um caso outro dia de um amigo meu, não vou citar o nome, ele trabalha numa empresa dessa aí e tal, e ele atendia todos os processos para os outros e não abriam nenhuma ordem de serviço para ele só ficava de coringão de todo mundo, né? Chegou na hora de botaram ele. Acabou. Na realidade ele quis ser amigo, né? Ele tinha que dizer assim, abre um processo para mim. Sim. Abre um processo para mim. Sim. Vai ali levar. Infelizmente, as empresas entram nesse. Faz um transporte até tal lugar. Abre um processo para mim. Vai lá, leva isso aqui. Abre um processo. Aí abre e fica medindo. Então, sim, hoje, tu entrar no mercado desses aí, tu tem que estar preparado para sentir o. Para ter essas situações e essas medições. Essas medições. De um nosso para outro, prof. Isabel Balzan. Não, tem Tiago, qual é a pergunta mesmo aí? Como é que enxerga esse enxugamento do capital humano nas empresas de tecnologia? Porque o Alisson falou toda a questão técnica e de quem trabalha na área, né? E eu volto a citar o que a gente conversou primeiro, né? Antes da... Quando eu estava no ensino médio, eu já ouvia muito essa questão, mas as tecnologias vão causar desemprego, a tecnologia, né, vai deixar todo mundo desempregado porque vai substituir um homem, uma máquina vai substituir 10, 15, 20 pessoas. E isso não aconteceu assim de fato.
O que aconteceu é que nós, né, as gerações mais antigas, é que não conseguimos acompanhar. Mas os trabalhos, porque abriram-se outros tipos de trabalho, né? Olha, como disse o Alisson, olha o que foi a pandemia. Estava todo mundo trabalhando em casa. Então, mais do que nunca se precisava. Comprava de casa, a gente assistia de casa. Então, tudo isso gera empregos. Mas agora nós não temos Aquele mais essa período realidade. impensado, né? Mas, Uma realidade nunca jamais sonhada, um sonho que jamais sonhei foi a pandemia, né? Porque é uma coisa assim. Então, eu acredito que como tudo na vida, as coisas vão se adequando, entende? Então, eu não acredito que desemprego em função da tecnologia, mas em função do que se apresentou, né, no cenário, no sistema todo universal, tira daqui, bota dali, entendeu? Então, eu acho que as coisas... Nós não estamos preparados, porque se vocês olharem hoje ainda deve faltar muita mão de obra, né, para as TICs. Por quê? Porque a gente não foi preparado para isso, uma escola nem prepara para isso, a família também não pensa muito nisso ainda, né? Então, daqui um pouco a gente está perdendo em função de não estar preparado. Mas eu não vejo assim como uma coisa derradeira que veio assim para acabar com o ser humano, não vejo. Eu gosto muito da evolução, eu acho que é bem importante que a gente tenha tudo isso e a gente vai trabalhar de outra forma usando a tecnologia. Mas precisamos estar inseridos no sistema, né? Torlino Bolsoni, na sua Big Tech preferida, muitas demissões? Boa noite, o colega e âncora Tiago. Boa noite a Dudinha aí que está na assistência. Boa noite aqui a nossa diretora Tempos diretor. e o nosso aqui o nosso da bancada, o Ato. Quero aqui fazer um parêntese para reconhecer o ato de coragem de ele ter sido candidato a vice-prefeito, né? Então, méritos para ti, Ato, pela coragem de ter se candidatado. Olha, as Big Techs são as grandes empresas de tecnologia. Então, como disse o Ato aí e a Isabel, essas empresas investiram muito durante a pandemia. E então, a demanda estava em alta e aí a demanda teve que ser suprida. Então, eles contrataram o máximo que eles podiam contratar. E depois, aí, quando começou a abrir, quando terminou esse período aí muito trágico para nós, né, para vidas humanas ceifadas, a maioria dos países foram sugados, a economia mundial foi sugada. O dinheiro, na verdade, de tempos em tempos, ele muda de lugar. Né? Para determinada época, o dinheiro está numa atividade, depois ele muda, ele vai para outra atividade. Mas uma delas aí, que nunca perde, são os bancos. Independentemente de ter crise ou não, os bancos estão sempre em alta, eles não perdem nunca, né? Mas então, das Big Techs aí, o mundo está dividido no analógico e no digital, né? Nós somos mais analógicos do que digitais, né? A tecnologia veio para ficar, ela é necessária, você veja que então, por exemplo, cirurgias hoje feitas por robô, né? A pessoa às vezes, antes tinha que ficar vários dias internado, fazer um corte gigantesco no corpo para fazer uma cirurgia. Hoje você faz um pequeno incisão e daqui a pouco, talvez 1 hora, 2 ou 3, depois a cirurgia vai embora. Então a tecnologia é necessária, ela faz parte da evolução do ser humano, ela tem que vir. A questão então das demissões, elas são decorrentes então do mercado, o mercado se regula, né? O mercado está se regulando, então é decorrência. O que está em alta tem contratação, o que está em baixa então tem as demissões. E essas pessoas provavelmente vão migrar para alguma outra atividade, vão criar alguma outra tecnologia, né? Então veja que o criador do WhatsApp teria enviado o currículo para as grandes Big Techs, né? E ninguém quis aceitar ele, não sei a troco de que não quiseram aceitar. E aí ele tendo tempo, criou o WhatsApp. Criou só o WhatsApp. Só o WhatsApp. Se parar de existir hoje, o mundo para também. o WhatsApp. E aí vendeu depois lá para esse grupo aí dessas techs aí, de empresas de tecnologia. Então a questão das Big Techs é um setor aí que talvez agora entre em crise, com a crise mundial, não é só a questão da tecnologia, a crise vai estar começando, a crise mundial, como falou Ato e Isabel, a questão da guerra da Ucrânia, né? Infelizmente essa guerra aí, em função do desabastecimento financeiro dos países da Europa, hoje é o que está mais sentindo. Nós tínhamos aí então
o anterior governo estava tudo pronto para ter o real, iria ter supervalorizado, né? Todo um país crescendo, numa expectativa, o otimismo que faz o país crescer, é o otimismo, né? A perspectiva de que vai crescer, que faz ele dar aquele boom. E aí, infelizmente, a gente estava andando, pisou-se no freio, e aí agora a gente está, então, com a síndrome da caranguejo. Então, a gente, ou aqui no Brasil, ou se anda de lado, ou se anda de ré. Então, nós estamos aí andando de lado, não se sabe para que lado a gente vai ir. Com certeza, para frente é que não. Inclusive, uma figura que não aparecia nos noticiários, por ser autônomo e ser austero, Roberto Campos Neto, de ontem para hoje está sendo um dos termos mais retuitados, né? Porque parece que o Planalto e boa parte do Congresso miraram ele, que agora é o homem mau da economia. A tão demorada conquista da autonomia do Banco Central, que isso é uma coisa que economias planificadas têm muito bem estabelecido. O Banco Central ele é autônomo, ele é um órgão de Estado, não um órgão de governo. Agora parece que esse caranguejinho que aí, né, tirar um pouco dessa casca formada, toda a força para Roberto Campos Neto. Eu espero que ele chegue no final do seu mandato e que a autonomia do Banco Central possa ser mantida para que a gente tenha pelo menos um curso econômico nessa terra chamada Pindorama. Tiago, e o que dá credibilidade para um país é essa questão fiscal. Quanto mais sólida ela é, mais o país tem credibilidade, né? E mais investimento ele vai atrair. Então a questão aí do ocupante do Palácio do Planalto, o que ele quer é criar uma taxa de juros superficial e emprestar dinheiro para todo mundo. Emprestar dinheiro, como foi feito lá atrás, que todo mundo se endividou, aqueles financiamentos escolares, financiamento da casa, financiamento do carro. É a política de crédito. Então, durante 4 anos ela vai dar certo, durante mais 4 nós vamos dar uma empurradinha, nos próximos 4 tu tem uma recessão que foi 15, 16 com PIB negativo. Então, o que coloca-se agora é que tenhamos um pouco de parcimônia para lidar com aquilo que já foi construído e edificar ainda mais. Mas... E os Estados Unidos ele está definido que eles vão recuperar lentamente, né? Não vão voltar com a taxa de... Estão mantendo, parece que eu acho que vai ser mais umas 2 rodadas, ainda vai subir um pouquinho. O emprego nos Estados Unidos está aumentando, né? O emprego está aumentando nos Estados Unidos. Então eles estão medindo, tá? A coisa tá, não pode ser abrir crédito assim, como tu falou, abre assim à vontade, aí os caras compram casa... Se endividam, compra um Celta em 84 vezes. Eu me lembro quando eu fazia uma entrevista que tinha uma vaga, salário inicial, digamos, 2 mil e pouco. Fazia 5 perguntas pro cara, tu já vê se o cara vai conseguir tocar. Tu tá pleiteando uma vaga de 2 mil. Aí tu chega e diz assim, cara, tu paga pensão? Sim, não. Se o cara paga pensão, se tu fuma cigarro, é 400 pila. Sim. Se toma uma cerveja, é mais 300. Né? Toma mais 300. Certo. Se paga pensão com uma mulher, então já é mais uns 400, 500, depende do acordo que ele fez lá. Certo. Aí se ele não tem casa própria, é mais 700 de aluguel. E aí ele quer ter um carro, ele é rebaixado, cheio de rodinha e coisa, você foi. Você tá quebrado. Então não tem. É uma boa métrica. É uma boa métrica. Aí tinha as métricas, tinha as psicólogas, as psicólogas vinham comigo, isso foi numa outra empresa, né, grande, não era a minha. Tinha as psicólogas que me acompanhavam, porque eu tinha que acompanhar porque eu era do setor de recrutamento embaixo. E daí as psicólogas diziam, tu pode fazer esse tipo de pergunta? Eu digo, não, faz as tuas, eu faço as minhas aqui. Se me botaram aqui, eu vou perguntar do meu método. Muito bem, incorporar essa é muito boa, né? Me diga teus hábitos e eu direito à renda. Aí uma hora tu puxa aqui, o cara vai lá, tu disse que tu não bebe, quando tu só tem foto no Facebook aqui com cerveja, churrasco, pô, tá louco? Não. Haja renda. Ia funcionar o talão de vale para esse aí certinho. É isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, nós vamos falar sobre herança, um assunto bem delicado. Tem as pequenas que dão muita encrenca e tem as grandes que igualmente ganham repercussão. A herança do Banco Safra, que agora vai ser discutida na justiça americana. Nós voltamos em 3 minutos. Boa essa tua. Vem aí, Carnaval do Grêmio Pratense. Sexta-feira, dia 17, às 22 horas. Tradicional Carnaval Adulto. Sábado, dia 18, às 14 horas. Tradicional Carnaval Infantil. Sócios, integrantes e blocos têm desconto no ingresso. Junte o seu bloco e venha para o Carnaval do Grêmio Pratense. Realização, Sociedade Grêmio Pratense. CL Áudio, Conecta Mais TV e Feeling Produtora. A Oriplanta carrega valores de raiz. De quem planta e sempre praticou o bem ao próximo, por nosso cliente.
E assim continuamos nossa caminhada. Com base em quem sempre nos deu exemplo. Oriplanta, cultivando valores para servir. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. Gobi Lupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata, 3242-4323. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas, com unidades em Nova Prata e Nova Bassano. A Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Há mais de 10 anos atuando em Nova Prata, a Clínica ProStar conta com atendimento completo e humanizado. Atuamos nas áreas de metabolismo, doenças da tireoide, diabetes, hipertensão e obesidade. Para nós, duas coisas vêm em primeiro lugar: o respeito ao paciente e aos métodos científicos. Clínica ProStar, Rua Cônego Pérez, 698, no centro de Nova Prata. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Retornamos nesse segundo bloco para falar sobre um assunto que também está correndo nos jornais. O filho do fundador do Banco Safra está processando a família pela herança deixada pelo pai. O herdeiro do bancário bilionário libanês brasileiro Joseph Safra está processando a mãe e os dois irmãos em meio de uma disputa sobre a fortuna do falecido pai, de acordo com um processo que foi aberto nessa última segunda-feira. Alberto Safra acusou seus familiares de diluir propositadamente a sua participação numa holding do Banco Nacional Safra para tentar expulsá-la do império familiar. Na ação, que é movida na Suprema Corte do Estado de Nova York, Alberto alegou que sua mãe Vic Safra e os irmãos Jacob e Davi haviam se envolvido em atos de má conduta corporativa para prejudicar seus interesses na empresa. Em 2021, Alberto Safra e a família chegaram perto de um acordo sobre o testamento para evitar litígios de uma fortuna avaliada em 15 bilhões de dólares naquela época. Em nota, a família Safra rejeitou as acusações de Alberto e disse que lamenta o caminho percorrido pelo irmão e filho, que no primeiro momento agiu contra o pai em vida e agora age contra sua memória. E a pergunta para os nossos colegas de bancada, né? Briga por herança não é nenhuma novidade, ainda mais aqui na nossa Gringolândia, né? Que por 50 centímetros de terra os gringos se passam a faca. O assunto é corriqueiro. No caso do Safra, as cifras impressionam. Como a gente avalia o caso e de mais a mais, quanto vale a pena se indispor com os pares e a família por posses e dinheiro? O Torlindo Bolsoni já pegou algum caso de briga por herança? Olha, eu posso até começar dizendo aqueles que eu peguei que não teve confusão. Porque geralmente se formam facções dentro da própria família. Aliás, onde tem duas pessoas tem divergência de opiniões. E onde é uma família também há divergência então de entendimento, divergência de opções partidárias e tal. E aí a herança então é o que mais pesa, é o que mais leva as pessoas a brigar entre si
na família. Mas falando do banqueiro, a fortuna que ele fez ali, que ele tem, não é de se admirar, porque os bancos, na verdade, são os intermediários da riqueza alheia, são os sanguessugas do capital das pessoas que trabalham, né? Então não é se admirar que um banqueiro a família do banqueiro tenha tanto dinheiro. Mas referentemente ao direito de herança, ele vem é secular, quando veio o direito de propriedade, ele se formou então a herança. Antes era passava de pai para filho sem ter nenhum tipo de documento, mas aí quando a civilização foi se aperfeiçoando, então se criou o direito de herança. Aqui a gente tem diversos, vários colegas têm, e a gente então quando tem muitos bens, geralmente tem confusão, porque um acha que foi preterido, porque o pai favoreceu um filho, não favoreceu outra, então sempre dá briga. É difícil assim um inventário que não dê briga. Eu me lembro, há muito tempo atrás, eu fiz um processo no inventário, então eu representava a viúva e 4 filhos. Começou a demorar no decorrer do tempo, então ficou a mãe e 3 filhos. Depois foi mais um tempo, ficou a mãe e 2 filhos. E no fim a gente pediu o arquivamento não tinha solução aquele inventário, não teve, não sei se eles fizeram há muito tempo. Vi também o processo de inventário que tinha 3 folhas no processo de arrolamento de bens, escrever, né, qual era o patrimônio a ser inventariado. Aí me chamou a atenção, o processo até nem era meu, chamou a atenção, o colega me mostrou, a quantidade de coisas que tinha de bens no coisa, eu achei que, mas deve ter, é milionário o inventário. E aí eu comecei a olhar a enxada, foice, faca, perna de salame, queijo. Ela tinha todas umas coisas medíocres. O Safra deve estar nesse O Safra deve ter uma perna de salame. Então, assim, é umas coisas que depois eu fui entender que não era questão pelo valor, e sim pela briga. O ódio deles, né, o ódio da família em poder litigar e um prejudicar o outro. Mas voltando então ao direito de herança, tivemos aí outro dia o nosso competentíssimo e qualificadíssimo ministro da Fazenda. No Brasil nunca vai ter um ministro da Fazenda tão qualificado como o Haddad. Segundo ele, então ele teria feito 2 horas de economia política, tal, né, que ele fez e teria colado na prova, isso é palavras dele, e que ele apresentou um TCC sobre as economias dos países socialistas. Tu imagina fazer um TCC da economia de Cuba, que nem PIB tem. Jesus do céu, que troço mais que chinelagem, vamos falar uma coisa, que miséria. Então aí o que ele disse? Ele quer introduzir no direito brasileiro a acabar com o direito de herança e estipular, hoje ela não tem fim, passa do pai para filho, passa para neto, bisneto, vai indo, né? Vai passando, se tem conforme a cadeia sucessória. Tanto pode ir para os lados para os irmãos, quanto subir para os pais, quanto descer. Então ele quer estabelecer até o limite dos filhos só. E depois, quando os filhos morrerem, a herança não vai mais para os netos, vai para o Estado. Aquele pensamento do comuno socialista, aquele pensamento medíocre, o socialista, na verdade, ele abraça o pobre, mas na verdade, ele tem raiva do rico, do capitalista. Então, tu vê seguido aí um socialista, um carrapato grudado no capitalistão, né? O cara capitalista, ele odeia o capitalista, mas ele se gruda no capitalista porque ele quer levar uma beirada, né? Uma bolsa de pesquisa, um financiamento de projeto. Tem um nome bonito, isso, né? Aí. Então, o direito de herança, a herança geralmente é um motivo de discórdia na família. Tem famílias, então, que já fazem em vida, né? Já distribuem os bens, né? Outros, então, deixam. Às vezes o cara diz o seguinte, o cara quando tem muito patrimônio, para sacanagem para os meus filhos, para os netos, eu vou deixar eles brigarem entre si. A minha parte que eu fiz trabalhar, deixar o capital, para eles vou deixar a discórdia. Eles que se virem, que briguem até a hora que cansar. Então acho que é isso aí. É uma maneira, se você construir um grande patrimônio, tem que pensar num planejamento sucessório, pelo menos, para não dar essas enroscas depois, né? Porque depois o pessoal leva isso para a vida inteira. Prof. Isabel. Até porque o planejamento do sucessório já deixa tudo prontinho para pagar imposto para o governo, né? Exatamente. Já está esperando mortes causas. É o que mais ganha. Deixa esperando. É o que mais ganha. Deixa tudo muito pilhadinho. Bem bonitinho. O que a gente percebe em termos de herança, que não importa se tem salame ou se tem bilhões tipo Safra,
existe o ego, né? Aquela coisa assim, ó, eu não vou deixar que o meu irmão, o meu, sei lá quem, meu sobrinho, fique com mais do que eu, porque não é justo, porque eu mereço, porque ele não trabalhou, porque eu trabalhei, né? Então, eu imagino que quando surgiu essa questão da herança, de dividir, foi exatamente pelas brigas, né? Foi normatizado todas essas leis, exatamente pelas brigas que tinha, que não deixaram de existir, porque continua havendo toda essa questão. E olha, gente, é como diz, eu já vi gente brigando por garfo e faca. Então, não é assim, ó, safra, imagina o poderio disso aí, né? Então, eles devem estar se garfando aqui um pouco. Esse cara nem tem razão mesmo, mas vai saber? Só pelo show. Só pelo show, né? E como cada movimento é um flash para essa gente, né? Então eles jogam para o mundo inteiro saber toda essa questão e como forma de, eu acho que é tripudiar na família, sabe? Como dizendo, vocês são ruins, desmerecer, desmerecer. né? Desmerecer. E como diz a própria mãe, né? A própria memória do pai aqui pode estar. Então, a gente tem esse entendimento, mas na prática, de que deveria ser diferente, mas na prática não é. Seja pobre, seja rico, não importa. Então eu entendo que a gente não deveria deixar nada para ninguém. É isso aí. Ah, não tem briga nenhuma, nossa família não teve briga nenhuma. Nós não tivemos problema com isso, Não tinha nada para dividir. Nós, minha família de você, do teu pai, não teve briga nenhuma. Não teve, tudo mas certo. Olha, vou fazer um parênteses assim. Eu acho meu pai, assim, inteligentíssimo, foi muito inteligente. Meu pai tinha muito pouco, tinha muito pouco. Mas eu me lembro, pelo amor de Deus, vou falar alguma coisa assim, o seu Edson reuniu a família porque ele foi lá e disse, ó, eu quero deixar tudo bem certinho para que não haja. Tinha muito pouco, mas ele acreditava que poderia haver. E realmente ele determinou e o seu Edson fez lá a papelada toda e ele... Tchau, é isso aí. Deu. Quando eles se foram, o nosso trabalho foi só mexer na conta bancária lá, que era pouquinho também, mas que sem problema nenhum. Então, acho que ele está certíssimo. Se tem qualquer coisa, divide. Se não tem nada, não tem problema, não vai ter problema nenhum. Mas essa gente aí não tem como dividir. Essa gente que tem muito dinheiro, né? E muito o ego enorme, né? Inflado. Mesquinharia, né, Isabel? Com certeza, porque ele não precisa disso, né? Sim. Eu tava fazendo uma conta rápida, conta de padeiro. Se é a viúva e tem mais 3 filhos e são 15 bilhões de dólares, acho que todo mundo... 15 bilhões de dólares. Acho que todo mundo dava para viver bem com um pouquinho. É puro ego mesmo. Mas, cara... O ser humano é assim. Não dá pra... Eu desconfio de 2 coisas. Primeiro que a história do Safra veio de volta, se repete o que aconteceu, o que ele fez com o irmão dele. O irmão do Safra... na vida se repete. O irmão do Safra, ele ameaçou ele, que ele queria comprar a parte dele, porque eu acho que ele não, sei lá, sempre tem uns bonachão na família, que não querem trabalhar. Tal. E aí ele, que o Safra, o pai desse Safra aí fez? Ele abriu um outro banco, JP Safra, e continuou acionistas do Safra, do Banco Safra. E aí ele começou a puxar cliente para lá e levou até o quadro técnico também para lá, para o outro banco. E aí o irmão dele se rendeu. Aí ele fez um depósito lá de 5 bilhões lá, e aí o irmão dele se rendeu e tal, e ele voltou sendo o dono. Majoritário dono do Banco Safra. Então a história volta à tona, né? Sendo que... Acreditem ou não em karma... Isso aí esses caras, eles... Que se repete. São judeus sionistas, são judeus... Tanto, a maioria dos bancos no mundo estão na mão. Rothschild são todos judeus, estão na mão. Esses caras passaram pelos Rothschild, os tentáculos dos Rothschild aqui. Então, teve não sei se foi o irmão dele ou o pai dele, que morreu num acidente em Mônaco, numa cobertura, pegou fogo, cobertura em Mônaco, e quem botou fogo foi o enfermeiro dele, ele tinha Parkinson. O pai dele teve Parkinson, e foi o irmão do Safra. O irmão do Safra, tem que olhar ali na história. Mataram ele, assassinado. Então, esse jogo de
desse pessoal, desse nível, desse banco aí, vale tudo. Tem uma história que diz que o JP Morgan, o dono do JP Morgan, o banco do JP Morgan, ele que financiou o Titanic, e dentro do Titanic ia estar os 4 maiores banqueiros do mundo privado lá dentro, e na última hora o JP Morgan teve uma doença que não pôde, ficou adoecido e não pôde ir, e os 3 banqueiros estavam lá dentro e morreram, os 3 banqueiros mais poderosos. Tem essa história, hein? Vale a pena afurar um Titanic, né? Pra comprar um... Pra ficar de dono. É uma selvageria? É uma selvageria sem precedentes. Cara, nós estamos falando em um outro nível poderoso. O Safra, a fama do Safra é assim, ó. O Safra realmente empresta dinheiro para quem não precisa. O nível de risco dele é altíssimo. Para negociar com o Banco Safra é terrível. Aí agora, eles compraram vários bancos no Brasil. Aí de vez em quando pinta ali um crédito Safra, ali, comprar um carrinho ali, então eles pegam um fundinho deles lá e jogam ali rapidinho e somem do mercado. Né? Mas esse cara aí... Já ouvi relatos que é uma postura bem diferente. Até que totalmente Joseph Safra era vivo, emprestava dinheiro, adiantava duplicata, fazia essas operações normais que toda empresa precisa fazer. Ele acordava pela manhã, tinha algum indicador internacional, alguma coisa, ele chegava no banco dizendo não empresta mais nada para ninguém hoje. Tudo. E aí a fama dele diz assim, o Safra realmente é um banqueiro que só empresta dinheiro para quem não precisa. E aquela velha, né, teoria, né, o banco te dá um guarda-chuva quando tem sol e te tira o guarda-chuva quando tem chuva, né. Então, cara, lidar com isso aí, cara, lidar com o banco é terrível. Por exemplo, não precisamos ir longe, nós já tivemos envolvido com alguns empréstimos. Isso aí, qualquer um pode ter um banco, os caras pedem 130% de garantia. Tu vai pegar lá, tu tem que dar 130% de garantia real. Aí tem que pagar um seguro, completion, não sei o que, para tu pegar. Eles pegam tudo, a assinatura da tua mãe, da tua avó, todo mundo. Sim, deixa todo mundo enrolado aí. Sim. E vendem um seguro também para ganhar dinheiro, né? Eles mesmos oferecem. Fora todo o sistema. O sistema bancário é terrível. E para você que não quer participar desse sistema bancário nefasto, Sicredi, gente que coopera, cresce, apoiador aqui do nosso programa, assim como Unimed, Vale das Antas, Service Contabilidade, Oi Planta, Clínica ProStar, Gobi Lupo Scala e tá na Roda Pneus. No próximo bloco, os americanos dizem que os balões chineses estão sobrevoando o mundo inteiro e você pode estar sendo vigiado pelo exército Xing Ling. Nós voltamos em 3 minutos. Nossa vida é feita de conexões. Para aqueles que estão longe, mas fazem questão de estar perto. Para quem não está junto, mas sempre esteve ao lado. Para aquela primeira e tão aguardada conexão. Somos mais de 300 pessoas trabalhando para levar o melhor serviço, atendimento e conectar diariamente milhões de clientes. Adilnet Telecom. Nossa melhor conexão é com você. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Há mais de 10 anos atuando em Nova Prata, a Clínica ProStar conta com atendimento completo e humanizado. Atuamos nas áreas de metabolismo, doenças da tireoide, diabetes, hipertensão e obesidade. Para nós, 2 coisas vêm em primeiro lugar: o respeito ao paciente e aos métodos científicos. Clínica ProStar. Rua Cônego Pérez, 698, no centro de Nova Prata. Vem aí, Carnaval do Grêmio Pratense. Sexta-feira, dia 17, às 22 horas. Tradicional Carnaval Adulto. Sábado, dia 18, às 14 horas. Tradicional Carnaval Infantil. Sócios, integrantes e blocos têm desconto no ingresso. Junte o seu bloco e venha para o Carnaval do Grêmio Pratense. Realização Sociedade Grêmio Pratense. CL Áudio, Conecta Mais TV e Feeling Produtora.
A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Gobi Lupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata. 3242-4323. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10 mil quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região. A Oriplanta carrega valores de raiz. De quem planta e sempre praticou o bem ao próximo, por nosso cliente. E assim continuamos nossa caminhada. Com base em quem sempre nos deu exemplo. Oriplanta, cultivando valores para servir. Retornamos ao vivo para o nosso último bloco dessa quinta-feira à noite. E um assunto que transitou pelos portais e desperta muito interesse e até certo ponto indignação. Um balão chinês que foi flagrado sobrevoando o espaço aéreo norte-americano. E esse balão ameaça ser um divisor de águas numa perigosa rivalidade entre as superpotências do mundo. Pela primeira vez, os americanos experimentaram um símbolo tangível do desafio de Pequim à segurança nacional estadunidense. O objetivo, descrito pela inteligência americana com o balão de vigilância, apresentou uma ameaça modesta e relativamente de baixa tecnologia em comparação com a espionagem de várias camadas e uma rivalidade que vai do campo econômico ao cibernético, ao militar e ao geopolítico, que aumenta numa escalada global. Enquanto flutuava pelo céu dos Estados Unidos, antes de ser abatido no último sábado, na região das Carolinas, o balão criou um momento súbito que uma ideia de uma ameaça chinesa à pátria americana não era tão distante, teórica ou invisível como os teóricos desenhavam. E destacou, em um país polarizado como hoje, a primeira reação de Washington diante de uma ameaça é apontar o dedo e se unificar. É correto afirmarmos que Estados Unidos e China estão travando uma guerra fria, edição do século XXI, e é correto pensar que após a derrota dos soviéticos, que ruíram internamente, os americanos terão um oponente muito mais complexo? Qual a especulação desse embate global de superpotências? Prof. Isabel Balzan, faça uma memória agora. A professora Marlene Alessandretti, que sempre explicava para nós sobre geopolítica e Guerra Fria, lá no tempo de 11 de agosto, como é que a gente enxerga agora essa situação? O balão que foi derrubado ontem. Na verdade, é uma guerra de titãs, né? Então, a gente sabe que são as duas potências aí, né, se digladiando. Eu imagino que isso seja mais do que qualquer coisa, do que investigativo, porque, segundo a China, seria climático, né? Pesquisa climática. E os Estados Unidos diz que não, que foi realmente para investigar. Gente, nós também somos todo dia controlados. Não é verdade? Então, esse balão, eu entendo, como eu vejo assim na minha, vamos dizer, pouca conhecimento, né, de todo esse sistema, principalmente comercial, né, que existe aí, é que foi realmente para desafiar os Estados Unidos, como dizendo, nós conseguimos passar sua barreira e passam mesmo, né? Olha as torres gêmeas. Então, eu não vejo mais os Estados Unidos com todo esse poderio, vamos dizer assim, de proteger a sua área. E o que eles queriam é realmente que o mundo todo dissesse, Biden, tu é fraco. Eu imagino que seja isso. Então, foi uma provocação muito forte. E é claro que a China tem interesses, né? A gente sabe que
aos poucos eles estão comprando as coisas brasileiras e o mundo, a África, né? E tudo isso e ainda os Estados Unidos é um empecilho. E a questão da guerra também, né? Os Estados Unidos se posicionam de um jeito, a China de outro. Então, isso é um desafio para os Estados Unidos, eu acho, no sentido assim, nós podemos com vocês. Entendo dessa forma, sabe? Porque eles não iam colocar um balão lá de qualquer jeito. E esse balão também veio para a Colômbia, né? Mesmo balão estava circulando por aqui. Então, a China tem esse poder, vamos dizer assim, de infiltrar-se em todos os segmentos, em todos os países, continentes. E se a gente não se espertar, daqui um pouco nós vamos ter mesmo essa grande ordem, né? Então, a gente tem que se cuidar, porque os Estados Unidos, para eles, ainda é um empecilho. E eles dizem, estou aqui, sou chinês, estou aqui na cola de vocês. E os Estados Unidos não aceitam isso, né? Porque eles se acham a cocada, né? Então, todo americano acha que eles são invencíveis, e não são, ninguém é mais. Ninguém mais é. Então, a gente não sabe o que existe atrás de tudo isso, mas a gente sabe o que é a China, né? E o que quando ela quer promover alguma coisa, ela causa um desastre no mundo. Então, vejo assim. Lindo Bolsoni, no balão mágico tudo fica muito mais divertido, diria aquela música, né? Na verdade, o grande dragão predador chinês, ele quer tomar conta do mundo, ele quer essa hegemonia, é a edição moderna do imperador chinês, dos vários imperadores. Então eles querem dominar o mundo, vendendo as quinquilharias deles, os produtos eletrônicos, e querem commodities, querem comida, querem segurança alimentar. E eles pegam isso, eles têm nessa política predatória deles do terceiro mundo. A África, por exemplo, está em países completamente comprometidos. Eles financiaram toda a infraestrutura e levaram de garantia a terras. Então tem países aí que estão completamente comprometidos com a soberania, inclusive, em virtude do dinheiro que pegaram emprestado para desenvolvimento do país. E agora, então, eles deram as terras como garantia. As terras é comida, né? Então, eles estão gerando... Tudo isso é feito para a questão da segurança alimentar, porque daqui a uns anos, segundo o presidente do BRICS, diretor do BRICS, eu acho que deve ser o presidente do BRICS, é um brasileiro. Ele disse que daqui 3 anos ou 5 anos a Índia vai passar a China em população. E aí começa a batalha para... a questão da água e a questão da alimentar. Comida. Então, só abrindo um parênteses aqui do BRICS, me parece que agora esse governo queria indicar a Dilma, né, para a diretora, o presidente do BRICS, é isso, né? Saiu uma especulação. Ouvimos, barbaridade. Será que ela vai dobrar a meta lá também? Vai superar, dobrar... Ensacar vento? Ensacar, tá. Saudar a mandioca. Então, a China, na verdade, ela está travando essa queda de braço com os Estados Unidos, porque a última... Os Estados Unidos é o expoente, a personificação da liberdade e do capitalismo. Então, veja a contradição. Um país essencialmente capitalista me elege um presidente de cunho do pensamento da miséria, da medíocre, do socialismo. Tanto que vê o estado que ele está agora, né? Tem estados, por exemplo, na Califórnia, que viram esculacho. Estados que eram promissores viram esculacho porque da descriminalização de algumas condutas. E as políticas progressistas, né? A Califórnia está jogada à própria sorte. População comprometida do ponto de vista de dependência química, não uma dependência química, vamos dizer assim, o sujeito que toma a sua cachaça, fuma o seu cigarro, enfim, não. A população está virando indigente. As ruas estão sendo tomadas por barracas, por trailers, as pessoas não têm mais onde morar. E o consumo de drogas na Califórnia subiu de forma assim exponencial, de todos os tipos. Políticas progressistas dos últimos 20 anos. E tudo que aconteceu nos Estados Unidos, inclusive no processo eleitoral, aconteceu aqui, se repetiu aqui no Brasil. Teve a mesma conotação, né? Então, a questão do balão, o chinês está nos telefones, nos espionando, né, nos meios das big techs, como falou o Ato aí anteriormente, a Isabel também comentou,
Temos aí, então, antigamente, até na década de, eu acho, 2000, então eram os espiões que iam se infiltravam nas embaixadas e iam roubar segredos das empresas e tal, né? Sempre roubando. Ó. E agora não, agora eles fazem pelo meio eletrônico. Na verdade, agora é uma guerra cibernética, guerra de tecnologia. Então, o que acontece? O balão provavelmente espionou. Ouvindo repórteres argentinos, tinha um embaixador chinês lá, ele interferiu tanto na política lá do coisa que desequilibrou o processo eleitoral dessa última eleição que elegeu a Cristina e esse outro ali, né? Então, assim, na verdade, a China é um grande predador, ela quer garantir a segurança alimentar para a população dela e ela não tem escrúpulos, não tem medo, não tem receio de passar por cima de ninguém, de país, soberania, nada. Eles querem implantar a política deles ao modo deles. Para nós encerrar, tu que já sentaste à mesa com americanos e com chineses, como é que tu enxerga essa situação que a gente está passando? Isso aí foi para tirar um sarro mesmo dos americanos, porque teve um atraso da informação desse balão aí. Os Estados Unidos gasta não sei quantos bilhões para controlar o espaço aéreo deles. É um dos espaços aéreos mais caros do planeta. Então, dizem aí que o que os Estados Unidos gasta para controle do espaço aéreo deles poderia ser o 15º PIB mais alto do mundo. Só com o que os Estados Unidos gastam para o controle do espaço aéreo deles. Então, eles largam esse balão aí, e aí depois de 2, 3 dias os caras têm informação. Imagina se os chineses revelam para eles quanto tempo esse balão já estava lá em cima. Aí, para bater esse balão, eles tiveram que usar um MiG-22, não sei o que voa acima, porque os outros não voam. Esse aí voa. Então, tipo, um voo dos MiG lá custa $15 mil a hora, esse aí 35. Então, eles já testam um poderio de avião, de altitude de avião, porque os outros não conseguem andar nessa área aí. E a grande briga dos Estados Unidos e da China é Taiwan, né? É a guerra dos semicondutores, certo. Taiwan responde por mais de 50%, 60% dos microcondutores do planeta. Tem uma empresa chamada TSMC, processadora. Depois de muito tempo, hoje a Apple, toda a produção dos telefones Apple, toda a parte de microprocessador é feita por essa empresa lá em Taiwan. Taiwan chegou a ser responsável num período aí de mais ou menos uns 90%, 95% de todos os notebooks produzidos no planeta produzido em Taiwan. E essa indústria de microprocessador, de nanoprocessamento, de nanofusões, de nano não sei o que, é uma indústria extremamente demorada para ser implantada. Ela não é uma indústria que tu implanta ela assim em caso de emergência em 2 anos. Ela precisa de 10 anos para ela se consolidar. E o investimento, por exemplo, em pesquisa, que essa TSMC aí tem lá, eles investem mais ou menos o que eles lucram, 30%, 40% em pesquisa, em constante pesquisa. E veja só, a ironia do destino, ela foi uma empresa fundada por um americano. Os pais deles moravam na China e ele foi para os Estados Unidos, trabalhou não sei o que, instrumentos e voltou e abriu essa empresa. E essa empresa, ela foi porque a Intel ela tinha sua própria impressão de microprocessadores. E outras empresas também tinham. A Samsung é a grande concorrente deles. A Samsung também se autoconstrói seus microprocessadores. Só que com o passar do tempo, as empresas foram terceirizando, e hoje quase a grande maioria delas está na mão da TSMC. Esse problema que teve nos microchips dos carros aí que não conseguiram mais ir para frente foi tudo por causa de Taiwan. Então, dizem aí que não escapa de até 2025 ter uma guerra entre a China e os Estados Unidos. Não escapa. Não pode passar disso aí. Por causa de Taiwan. Aí é umas loucuras. Taiwan não é reconhecida como um país pelos Estados Unidos. Ela só era reconhecida Taiwan só era reconhecida pelo aquele país aqui na América Central aí que tem aquele ditador aí que Nicarágua. O único país que reconhecia Taiwan como um país era Nicarágua. E os chineses vieram aqui na Nicarágua, bancaram aquele louco ali
e disseram, agora tu vai lá e desreconhece. Então, Nicarágua também desreconheceu, não reconhece mais Taiwan como um país. E os Estados Unidos não têm acordo militar com Taiwan. Porque os Estados Unidos têm acordo militar com todo mundo. Os Estados Unidos mexem com todo o planeta, fica mexendo. E aí quando eles são invadidos, o espaço aéreo deles... Aliás, a única invasão verdadeira que os Estados Unidos teve, que foi o 11 de setembro, que foi uma invasão pesada. O resto, nunca ninguém atuou em guerras dentro. Todas as guerras americanas foram travadas, com exceção da Guerra da Secessão, que eles teve uma no Pacífico, se engalfinharam, e Pearl Harbor, que foi a Segunda Guerra que os japoneses atacaram, em 11 de setembro. Todas as guerras americanas foram na Europa, ou foi na Ásia do Leste, ou foi em outro lugar. Foi uma guerra de procuração, né? Eles jogam os caras lá e vão fazer. Então, por exemplo, no caso da Ucrânia, os Estados Unidos está fornecendo armamento. Que forneceu muito mais armamento que na guerra que eles tiveram no Iraque. Só que Taiwan, dizem que eles não vão fornecer, eles vão ter que entrar com o exército lá dentro, os militares lá dentro em Taiwan, se der a guerra. Para poder garantir a soberania. Para poder garantir a soberania, porque a grande briga deles Quem tomar vai levar, né? Quem tomar, entrar e dominar vai tomar a soberania, aí vai mandar eles, né? O Vale do Silício também imprime microprocessadores, mas funde microprocessadores. Mas não do jeito que é o monopólio de Taiwan. Então, cara, eles vão brigar. A briga está aí. Em Ato, não te parece que, interrompendo aqui, a guerra seria hoje já uma guerra tecnológica, né? Espionagem tecnológica, industrial, de pesquisa, né? Da China. A China levou 700 pesquisadores de um instituto, que eu não sei qual é um instituto no norte lá, para a China, americanos. Levou 700. A Rússia, por exemplo, a gente acha, né? A Rússia, ela tem 20 mil agentes secretos dentro da Rússia e 700 mil agentes secretos fora, né? 20 ao mil. redor do mundo. Não, só é 700. É um número menor ao redor do mundo. Sim, os maiores estão lá dentro mesmo. Lá dentro. Então, tipo, o Putin, se ele levantar qualquer coisa, eles têm só os agentes secretos dele, eles já fazem todo o trabalho. Vigilância controlada. Muito obrigado, Otto Minosso, muito obrigado, Isabel Bozan, muito obrigado, Lindon Bolsoni, a Duda aqui na nossa técnica, sempre muito atenciosa, e Jefferson Frois, que também está na nossa produção. Um abraço para Lorena Volpe Corso, que está nos acompanhando, e também para o nosso colega Eduardo Calderaro, que fazem os seus comentários. O Ponto a Ponto dá uma pausa agora nos próximos dias até o Carnaval, e retornaremos no finalzinho de fevereiro, começo de março, com os principais fatos que merecem ser debatidos, sempre por a nossa bancada extremamente qualificada. Um ótimo final de semana a todos e um bom restante de fevereiro. Afinal, Carnaval no Brasil. Tchau, tchau.